costuma ser aquele mês com várias contas para você quitar, pagar. O que chega? IPVA, tem rematrícula das crianças, faculdade, por aí vai. Aí muita gente já reservou também, sabemos disso, parte lá do 13º salário para um pouco, né, cobrir essas despesas. Mas muita gente também já vai entrar janeiro com várias dívidas. Inclusive, uma pesquisa mostrou que nós, paranaenses, ocupamos o primeiro lugar no ranking dos mais endividados em todo o país. Mais de 90% da população tem algum tipo de dívida para pagar. E aí, faz como para tentar renegociar essas dívidas no ano que vem? A gente vai mostrar agora na reportagem, talvez uma mãozinha aí, ó, para você equilibrar suas contas. A dona Elza é zeladora numa loja do centro e vai levar para 2024 uma conta antiga. Quero ver quem que não deve um pouco, né? Eu mesmo tô devendo. Tá devendo? Tô devendo. Quem já passou por dificuldade financeira e conseguiu dar a volta por cima, sabe bem como é difícil essa situação. Já ganhei um salário mínimo e consegui. Fui aprendendo como economizar para fazer render. Qual que é o segredo aí para não ficar endividado no final do ano? Economizar. Economizar? Todo mês? Todo mês. Mas tem muita gente no vermelho. Segundo pesquisa da FEComércio Paraná, o paranaense voltou a ocupar o topo no ranking dos mais endividados em todo o país. Segundo ainda a pesquisa, 92% da população tem alguma dívida sem pagar. A conjuntura de melhora do mercado de trabalho, mesmo que em uma escala menor, aliada à maior contratação aguardada para este final de ano, fortalece os orçamentos domésticos, indicando que menos famílias estão recorrendo ao uso do crédito. Mas apesar da má fama e quantidade significativa de pendências, em contrapartida, os moradores do estado são considerados bons pagadores. Apesar de ser comum o paranaense recorrer aos parcelamentos e utilização de crédito, o estado se situa entre os melhores pagadores, estando na 25ª posição com relação à inadimplência e na 21ª quando se analisa a falta de condições de pagamento. Um dos principais responsáveis pelas contas atrasarem são os gastos variáveis, aqueles imprevistos. É aí que geralmente o cartão de crédito é acionado e a bola de neve só aumenta. Você separar os seus custos fixos, seus custos variáveis, né? Ver como que está o seu orçamento é a parte principal, né? Um item que pesa muito nessas dívidas é cartão de crédito. Cartão de crédito é um gasto fácil, você não vê que você está gastando. Quando você pensa que não, você já estourou o cartão, aí você vai pagar o mínimo. Pagando o mínimo, essa conta ela vai crescendo muito. Para 2024, vale colocar em prática um planejamento para evitar repetir essa estatística nada positiva. A pessoa que não gerencia um salário mínimo, ela não gerencia 10 salários mínimos. Quanto maior é a renda, maior é o rombo do endividamento. Então, assim, o planejamento ele deve existir, sim, mesmo que a pessoa ganhe pouco, né? Mas que ela consiga, pelo menos, não se endividar e não gerar esse estresse, essa preocupação e que acarreta muito mais problema. Eu não faço dívida porque senão se você faz dívida você não tem como pagar, então você tem que fazer a dívida conforme você pode. Ou esperar o melhor momento para passar a régua e zerar tudo, mesmo que demore um pouco. Eu até quero limpar meu nome, né? Porque é ruim o nome sujo, né? Daí eu esperando a aposentadoria sair. Falta muito? Falta 2 anos. Contando os dias esses 2 anos. 2 anos, aham. Ô, minha amiga, vai chegar, vai chegar. Agora é o seguinte, os mais radicais, os conservadores dizem o seguinte, ó, ganhe primeiro para depois gastar. Mas a gente vai seguir aqui neste tema, nesse assunto, para ajudar você que está de olho aqui no nosso programa. A Thaís volta aqui ao BG, está com um especialista em finanças para trazer dicas, orientações, o caminho para que você consiga quitar suas dívidas e começar o ano aí com o pé direito, sem muitas dívidas. O melhor seria não dever nada, né, Thaís? Para ninguém. E não vai adiantar só passar o Réveillon de amarelo, isso não quer dizer nada. Vai ter que ter uma organização, tudo na ponta do lápis. Diga lá. É isso, Valdinei, tudo na ponta do lápis. O melhor, claro, é não gastar, é economizar. E para saber mais dicas, a gente vai conversar agora, olha, com o professor Sérgio, que é especialista no comportamento do consumidor. Professor, 3 dias aí para o fim do ano, 3 dias úteis para o fim do ano. Quem está endividado ainda tem como dar uma equilibrada nas contas? Boa tarde.
toda certeza, boa tarde, Valdinei, boa tarde, nossos telespectadores. A grande preocupação nossa nem é a questão da dívida, é a questão da inadimplência. Então, se você porventura contraiu uma dívida, mas ela está devidamente organizada, ou você fez um parcelamento que está dentro do teu orçamento, tranquilo. O problema é a inadimplência. Quer dizer, quando as dívidas começam a se avolumar e você percebe, como eu sempre brinco, que o salário muitas vezes seu não é compatível com o pagamento de todas essas dívidas. Aí sim que é perigoso. Como manter essas contas em ordem? Então a ideia do planejamento orçamentário é igual a academia. Não dá para você colocar teu corpo em dia em 3 dias lá para a festa de Réveillon. Então depende, logicamente, do planejamento de médio e longo prazo. Tentar, na medida do possível agora, nesses últimos 3 dias, priorizar as dívidas de curto prazo, notadamente as do cartão de crédito. Por quê? Porque elas têm o juro mais elevado. Então muitas vezes a pessoa tem uma dívida, ela vai se avolumando e depois a pessoa não consegue pagar. Então a prioridade é essa. Tenta quitar, na medida do possível, as dívidas do cartão de crédito, dívidas porventura de financiamento e, se possível, já guarda um dinheirinho, porque ano que vem voltam aí novas incumbências financeiras. IPVA, IPTU, uniforme dos nossos filhos, matrícula das crianças e outros gastos mais que fatalmente todos nós vamos ter. O melhor, claro, é começar o ano já colocando as contas na ponta do lápis. Como o professor disse, tem vários impostos, né, vários gastos agora no início do ano. Exatamente. E planejamento orçamentário é uma coisa familiar. É bacana a gente dizer isso. Tem que combinar você, a tua esposa, seus filhos, que todos vocês, na medida do possível, façam o seguinte: escolham prioridades. Que vontade todos nós temos de comprar determinados itens, porque, como eu digo, o salário é curto. Então, nessa empolgação de começo de ano, a gente acaba comprando muitas coisas que na prática não são prioridades. Então é bacana que você que está nos acompanhando agora, sente com a tua família agora, nesses últimos 3 dias, aproveita essa folguinha, conversa com a tua esposa, com os teus filhos, faz uma listinha, coloca na porta da geladeira, como eu sempre digo, e tenta seguir. Que é igual atividade física, igual dieta. Não adianta você colocar no papel e depois, infelizmente, não seguir. Professor, o Valdinei tem uma pergunta lá no estúdio. Valdinei. Essas metas aí que o professor Sérgio estava dizendo para nós aqui ficam bem ilustrativas. E uma dica é: escreva no papel, cola na porta da geladeira, para você poder, né, todos os dias tomar uma lição ali e seguir o melhor caminho. Mas ainda aproveitando a participação do professor aqui, Thaís, eu estou lendo um livro chamado Psicologia Financeira. É um livro bacana que explica sobre toda a questão financeira, mas principalmente do nosso comportamento enquanto consumidor. E um dos pontos onde a gente acaba se dando mal é a compra pelo impulso, pela emoção. Como que a gente pode lidar com essas promoções, com aquele produto que está lá na vitrine que você quer muito ter, mas nesse momento você ainda não tem aquela condição de chegar e pagar tudo à vista? Como lidar com as emoções nesse caso? E o fim de ano é um baita exemplo também, presentes, ceias, a gente acaba gastando um pouquinho mais. Como lidar com isso? Pois é, o Valdinei pergunta lá, compra por impulso, né? Como lidar com essa compra por impulso agora, né? No fim do ano, início do ano também, que tem muitas promoções. O ideal é sempre você, já na medida do possível, reservar um valor do teu orçamento para esse tipo de situação. Tem pessoas que são mais ou menos propensas, a gente sabe que isso não é uma regra geral, mas se você puder, na medida do possível, já deixar uma verba, e imaginando que você pode cair nessa tentação, que determinadas aquisições são bacanas nesse final de ano. Então, se você já tem vontade de comprar um notebook para você, porventura, trabalhar em cima de home office, bacana, compre. Só que veja se é a prioridade, né? Para justamente evitar essa questão da compra por impulso, o que vai gerar o remorso pós-compra e você vai começar o próximo ano novamente, infelizmente, endividado. E tem muita gente que está na praia, né? Só para a gente finalizar, professor. Muita gente na praia aí, é importante manter o controle. Exatamente, em todos os sentidos. Faça o seguinte: aproveite agora o final do ano mais do que merecido, né? Afinal de contas, todos nós nos esforçamos esse ano e comece o ano de 2024 de maneira diferenciada. O problema não é você colocar o seu dinheiro, comprar um mimo para você, para a tua família, é você não ter controle sobre isso. Então monta uma planilha no Excel, eu particularmente faço isso, tem uma série de aplicativos que você baixa no teu celular, que são super fáceis, ou se você é mais old school, monta no papel mesmo. Coloca na porta da geladeira, como eu sempre digo, para que você possa ter um ano agora, de 2024, mais feliz, tanto para você quanto para a sua família. Tá certo, professor, muito obrigada pelas dicas. Quer dizer, olha, dicas valiosas, tudo na ponta do lápis, viu, Valdinei? Para a gente tentar ter um ano diferente, com menos dívidas. É isso, o caminho tá aí, né? Foi escancarado. Vamos praticar. Obrigado, tá, Thaís? Obrigado pela participação. Professor Sérgio, obrigado mais uma vez por trazer essas dicas bem importantes. Eu espero que você tenha absorvido alguma aí. Deixa eu aproveitar também para mandar mais alguns abraços. O pessoal está interagindo com a nossa equipe aqui pelo nosso WhatsApp.
Tem alguém pedindo para mandar um abraço aqui para a esposa, a Ângela Carvalho. Então, Ângela Carvalho, o maridão pediu para que a gente mandasse um abraço para você, tá feito o registro. A Teresita Oliveira, boa tarde. Ela está em Guaratuba assistindo o nosso Balanço Geral. O pessoal do litoral aí, valeu. A Roseli Teixeira também mandou um abraço. O Brian Valêncio, boa tarde. Valdinei, doutora Márcia, saudades, mandou um coraçãozinho também. Valeu. E eu estendo um abraço ao pessoal também da família Felipeto, a Vanessa, a Esde, pessoal que está no litoral acompanhando o nosso BG. Obrigado pela preferência. Agora, 12h 59 minutos. Estamos entrando na segunda hora do nosso Balanço Geral e 2023 passou assim, ó, num piscar de olhos. Mas, infelizmente, não para as famílias das